Kyrie eleison. Olá, eu quero nesse vídeo continuar comentando sobre essa palavrinha heresia e a reação que tem os católicos atuais quando nós começamos a discutir alguma heresia ou chegamos a discutir esse assunto de alguma forma. Vou narrar aqui uma outra experiência que ocorreu comigo num post que eu publiquei no blog muito tempo atrás, quando do lançamento do livro do Belloc, As Grandes Heresias, que eu traduzi e foi publicado pela editora Permanência, né? E na época foi a minha primeira tradução e eu escrevi um post dizendo da alegria que eu tinha, porque pelos meus cálculos era o primeiro livro do Belloc em português. Eu não sei de nenhuma outra tradução do Belloc antes dessa para a nossa língua. E fazia uma pequena sinopse do livro, muito rápida, só para dar o anúncio de fato. Esse livro ainda está em publicação pela editora Permanência e eu sugiro a leitura desse livro a todos que queiram se informar a respeito da história da igreja. Mas nessa sinopse eu dizia que ao ler o livro o leitor tinha então a possibilidade de ver o desenrolar da história das heresias, não é? E eu mencionava então várias épocas da igreja em que a igreja lutava contra a heresia. E nesse post existia uma frase, não é? Que dizia o seguinte: lutamos contra os cátaros que desejavam destruir a humanidade. Bem, entre outras frases, né? Essa frase parece ter tocado, não é? Um católico, um leitor do blog, não é? Que então deixou um comentário, né? Relativamente longo, e a esse primeiro comentário eu respondi com outro post. Eu vou deixar todos os links desses posts que eu estou mencionando aqui abaixo do vídeo, mas esse leitor ele chamava Ayrton Barros, e ele então dentre outras coisas diz o seguinte: meu Deus, quanta falta de sentimento cristão ao colocar esta frase com relação ao seu livro. Nesse comentário ele ainda me faz uma porção de... me xinga de várias formas, inclusive dizendo que aquele post eu estava escrevendo só para ganhar dinheiro com o meu livro, etc, 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 e, enfim. Eu tive que explicar para ele que o livro não era meu e que eu apenas traduzi, o livro era de um grande historiador inglês. Mas isso me fez lembrar uma situação em que a gente vive hoje na igreja, que a maioria dos católicos imagina que a igreja, por não terem nenhuma informação sobre a história da igreja, que a igreja tenha começado principalmente depois do Concílio Vaticano II, né? Que é tido e havido como uma expressão que os modernistas gostam muito, né? Que o Concílio Vaticano II foi um novo Pentecostes, né? Algo parecido. E eu me lembrei agora, quando estava planejando esse vídeo, de uma
de uma frase, ou de uma, na verdade, uma crônica do Nelson Rodrigues, muito interessante, que ele comenta, a crônica chama Quem Extravasava Ódio. E ele comenta de uma sessão na revista da Manchete, antiga, já falecida, chamada Paredão, né? Era uma sessão em que se escolhia um tema e pedia várias pessoas para falar sobre o tema. E ele comenta exatamente sobre uma dessas pessoas, que na época era um jovem ator, não é, que depois se tornou um grande ator, o Paulo José, né? E ele dizia o seguinte, que o Paulo José nessa sessão teria dito assim: as posições de Dom Helder Câmara, autenticamente cristãs, estão apoiadas no pensamento da igreja de hoje. E continua o ator, estabelecendo confronto, pergunto: qual é o outro pensamento da igreja? Existe outra coisa que mereça ser lida ou vivida? A reação do Nelson é muito interessante. Ele diz assim: considera invencível um rapaz que chega à boca de cena e anuncia de fronte alta: a igreja começa e acaba com Dom Helder, em Dom Helder. Não lhe apareceu um parente, um contraparente que cochichasse, além de Dom Helder, há para mais de 2000 anos. E esse comentário do Nelson é muito interessante, eu acho que se aplica não só a esse católico que me respondeu aqui, mas também a muitos outros, né? Há uma certa ideia de que a igreja começou há pouco tempo, né? O resto não existia, ou era muito antigo, ou já está ultrapassado. Mas então, o leitor estava, de fato, muito preocupado com a frase "lutamos contra os cátaros que desejavam destruir a humanidade". E, no fundo, a impressão desse rapaz é que a igreja foi muito violenta, né? Ele tem uma preocupação muito grande com a violência. Nós não devemos ser violentos, etc, etc. E eu o respondi. No final desse comentário é muito interessante, ele já, talvez esperando a minha resposta, ele diz assim: e não adianta blasfemar contra mim, né? Eu expliquei para ele que a gente blasfema é contra Deus, contra as pessoas a gente pode discordar ou às vezes xingar, como ele estava, enfim, tentando fazer comigo, mas blasfemar é só contra Deus. Mas eu respondi esse católico num post e ele não gostou da resposta e voltou a insistir comigo em outro comentário. E nesse outro comentário é muito interessante que ele se torna exatamente, ou ele demonstra exatamente, ser um herdeiro dos cátaros, a quem eu estava me referindo na frase em que ele se implicou com ela. Então ele diz assim: o assunto em questão é o uso da violência como meio de imposição para a aceitação de ideologias insanas. E é por isso que a cada dia as pessoas se afastam das instituições ditas cristãs, exatamente por esse tipo de conceito. Então, na cabeça desse católico está aquela noção de que a igreja foi violentíssima no passado, não é? Mas que agora nós somos a igreja da tolerância, da misericórdia, da não violência, do pacifismo. Sem saber, o coitado do leitor, que o pacifismo era exatamente uma das características dos cátaros, exatamente dos cátaros, não é? E eu explico nesse post para o senhor Ayrton Barros, né, que a nossa luta contra os cátaros, a luta física, né, empreendida
pelo Simon de Montfort, nós tínhamos um exército de mais ou menos 1.000 homens contra 200 mil homens dos exércitos cátaros. Não é? Essa luta foi abençoada numa missa por São Domingos. Não é? E se nós não destruíssemos os cátaros, eles nos destruiriam. Né? Os cátaros eram abortistas, eram contra o matrimônio, tinham um ritual de suicídio coletivo, não é? Eram herdeiros da gnose, enfim. Mas, curiosamente, este exemplo aqui, inclusive esse senhor Barros, vocês vejam bem a que ponto os católicos de hoje chegam nos seus raciocínios. Não digo que esse seja um católico típico, mas, enfim, ele liga a violência dos centros urbanos hoje que nós temos no Brasil a essa violência anterior, essa tal violência da igreja, né, para imposição de ideologias. E é muito interessante porque esse pacifismo, né, que nós vivemos hoje, não só na igreja, né, mas em todos os lugares, é um pacifismo herdeiro dos cátaros. Né? Os cátaros eram contra qualquer guerra. Né? E a gente sabe que quem ama o bem deve odiar o mal. Esse ódio pode aparecer ou se transformar em ação de várias formas, obviamente. Né? Desde a luta através da oração, pode aparecer na luta física, se não tiver outra possibilidade. Aparece, inclusive, nos martírios cristãos. Né? Mas, enfim, é curioso que essa posição gnóstica moderna, que graça dentro da igreja, né, entre os católicos, né, é uma posição que fora da igreja também é muito comum. Né? Num outro post do blog, eu chamo a atenção para os cátaros modernos e dou um exemplo de um cátaro moderno que era o Saramago, aquele festejado escritor português, e mostra uma citação dele de revolta contra a criação, que é uma característica gnóstica, né? E, portanto, cátara, né? E põe a citação dele no post, que a citação é a seguinte: a história da humanidade é um desastre contínuo. Nunca houve nada que se parecesse com um momento de paz. Se ainda fosse só a guerra, em que as pessoas se enfrentam ou são obrigadas a se enfrentar. Mas não é só isso. Essa raiva que no fundo há em mim, uma espécie de raiva às vezes incontida, é porque nós não merecemos a vida. Ele continua: desde muito novo orientei-me para a consciência de que o mundo está errado. Não importa aqui qual foi o grau da minha militância todos esses anos. O que importa é que o mundo estava errado e eu queria fazer coisas para modificá-lo. Então, essa é uma posição perfeitamente cátara e gnóstica, né? que existe hoje tanto fora quanto dentro da igreja. Né? O Saramago era, enfim, comunista, que é uma doutrina também herdeira da gnose, etc. Mas vocês vejam bem que ele quer fazer coisas para modificar o mundo. Ele não aceita o mundo como Deus criou. Ele não aceita o mal no mundo. Ele acha que tem que mudar o mundo para que o mal desapareça. Né? Então, essa é mais uma dos exemplos, né, que eu posso dar a partir da experiência pessoal minha, em que essa posição, essa confusão da igreja atual leva alguns católicos a esposar ideias heréticas, sem mesmo saber, sem a consciência, porque não sabem
a doutrina, não sabem a história da igreja, enfim. E é também um alerta para todos nós, né? Para que a gente possa nos formar melhor, saber a história da igreja, saber a doutrina da igreja, saber o catecismo da igreja e no sentido de nos tornarmos verdadeiramente católicos ou melhores católicos, enfim, não é? Para que a gente possa viver segundo as determinações de nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? Então era essa a historinha que eu queria contar nesse vídeo. Salve Maria!